O silêncio que grita. O que você faria se no meio do seu maior desespero Deus parecesse completamente surdo ao seu grito? Se o céu, que antes parecia tão próximo, de repente se transformasse em uma abóbada de aço, fria e impenetrável? Essa não é uma questão teórica. É a realidade crua que engoliu um dos maiores heróis da fé. Um homem que tinha todas as promessas nas mãos, apenas para vê-las se desfazerem como areia entre os dedos. Estou falando de Elias. Imagine a cena. No auge do seu ministério, Elias desafiou 450 profetas de Baal no Monte Carmelo e viu fogo descer do céu. Foi uma vitória espetacular, um momento de conexão divina inquestionável. Mas logo depois, ele recebe uma única mensagem da rainha Jezebel: você é um homem morto. E é aqui que a nossa história verdadeiramente começa. Aquele mesmo homem que enfrentou uma multidão, agora foge sozinho para o deserto. A coragem deu lugar a um pavor visceral. A fé inabalável se dissolve em um lamento desesperado. Já basta, Senhor, tira a minha vida. O coração de Elias estava em frangalhos, e é justamente no fundo desse poço, onde o silêncio de Deus grita mais alto, que a primeira lição sobre acalmar o coração começa. A jornada para a paz não evita o vale da sombra da morte, ela passa diretamente por ele. A provisão no desespero. O deserto é mais do que um lugar físico, é um estado da alma. E a alma de Elias estava árida, vazia e consumida por uma exaustão que ia muito além do cansaço do corpo. Ele se deitou debaixo de um zimbro e simplesmente desistiu. Pediu para morrer. Achava que sua missão havia fracassado e que estava completamente sozinho. Mas veja só o que acontece. Mesmo quando nós desistimos de nós mesmos, Deus não desiste de nós. Em um dos atos mais ternos e práticos de toda a Bíblia, Deus não envia um anjo com um discurso motivacional. Ele primeiro permite que Elias durma. O próprio Criador do universo respeita a necessidade humana do descanso. E depois o acorda com um toque suave e com pão e água, fresquinhos, ao seu lado. Elias come, bebe e volta a dormir. O ciclo se repete. Deus não o repreende pela sua fraqueza, não exige uma reação imediata de fé. Ele simplesmente sustenta. Ele reconhece que um corpo esgotado é um terreno fértil para um coração desesperançado. Essa é a segunda lição poderosa para acalmar o nosso coração. A jornada começa pelo cuidado com o básico. Muitas vezes, buscamos uma solução espiritual complexa, quando o que nossa alma precisa primeiro é de um sono restaurador, uma refeição tranquila, um momento de pausa. Deus tratou da necessidade física de Elias antes de abordar a sua crise espiritual. Ele estava mostrando que a cura do coração muitas vezes começa com um ato simples de autocuidado permitido por ele. A força para a jornada não vinha de um impulso heróico, mas de um pão assado pelas mãos invisíveis do céu. A jornada para o reencontro. Fortificado por aquele alimento divino, Elias caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus. Perceba a profundidade disso. Ele não foi direto para uma nova batalha ou para um palácio. Ele foi para o lugar da revelação, o mesmo onde Moisés encontrara a Deus na sarça ardente. O coração, quando machucado, precisa voltar à fonte, e Horebe representa essa fonte. Ao chegar, ele se abriga em uma caverna. E então, a palavra do Senhor vem até ele, não com uma repreensão, mas com uma pergunta que corta direto ao âmago da questão. O que você está fazendo aqui, Elias? Essa pergunta não era para Deus obter informação, era para Elias confrontar a sua própria história. Era um convite para ele externalizar toda a sua dor, a sua justificativa, a sua narrativa de "eu sou o único que sobrou". E Elias despeja tudo. Ele repete 2 vezes a mesma queixa, mostrando o quanto aquele sentimento de solidão e fracasso estava enraizado nele.
E é aqui que a narrativa toma um rumo inesperado. Deus não responde à sua queixa na hora. Em vez disso, ele simplesmente ordena: saia e fique no monte na presença do Senhor. E então, eventos espetaculares começam a acontecer. Um vento fortíssimo que despedaça os montes, um terremoto e depois um fogo. Mas o texto é enfático. O Senhor não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo. Deus estava se revelando justamente no oposto do espetáculo que Elias havia vivido no Carmelo. Ele estava preparando o profeta para a lição mais importante de todas. E é nesse momento de expectativa que eu peço a você: esse conteúdo está te ajudando a enxergar suas próprias lutas de uma forma diferente? Comente aqui embaixo: Deus falou comigo, se essa jornada está ressoando no seu coração. E para não perder nenhuma parte dessa série transformadora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. A voz do silêncio aconchegante. Depois do vento impiedoso, do terremoto assustador e do fogo consumidor, veio algo totalmente inesperado, um sussurro tranquilo e suave. Algumas versões traduzem como o som de um silêncio delicado. Era um contraste absoluto com todo o barulho e a fúria dos elementos. E foi nesse momento, ao ouvir aquele sussurro, que Elias cobriu o rosto com o seu manto, um ato de reverência profunda. Ele reconheceu que ali estava a presença real de Deus. Enquanto os grandes espetáculos aconteciam lá fora, Deus não estava neles. Ele reservou sua voz mais íntima e clara para o ambiente de quietude que se seguiu. O mesmo Deus que comandou o fogo no Carmelo, agora escolhe se revelar em um quase silêncio. Por quê? Porque o barulho alimenta o pânico, mas o silêncio acalma o coração. A pergunta inicial se repete: o que você está fazendo aqui, Elias? E o profeta repete a sua queixa, palavra por palavra. Isso nos mostra uma verdade profunda. Acalmar o coração não significa que todos os nossos problemas desaparecem magicamente. A mesma circunstância ainda está lá. Jezebel ainda quer matá-lo. A nação ainda está idólatra. A diferença agora é o ambiente onde essa queixa é colocada. Antes ela ecoava no vazio do deserto e da depressão. Agora, ela é depositada no colo do Pai, no ambiente seguro do seu sussurro amoroso. A cura não estava em Deus mudar a situação imediatamente, mas em mudar a perspectiva de Elias dentro da situação. O foco saiu do furacão lá fora e foi para a paz que é possível aqui dentro, na presença dele. A missão renovada, na perspectiva restaurada a Deus, tendo acalmado o coração de Elias com sua presença suave, agora aborda a sua queixa diretamente. E ele o faz de uma forma brilhante. Elias insistia em dizer: fico eu só e buscam a minha vida. Ele se via como o último e único homem fiel em toda a nação, uma carga insuportável de solidão e fracasso. Mas Deus não discute seus sentimentos. Em vez disso, ele simplesmente dá uma ordem: volte pelo mesmo caminho e dê início a uma sequência de acontecimentos históricos. Ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu próprio sucessor. O que está acontecendo aqui? Deus está fazendo duas coisas profundas. Primeiro, ele está mostrando a Elias que a história não depende exclusivamente dele. O plano de Deus é maior e ele tem outros instrumentos, outros reis e um profeta substituto já preparados. A solução não estava no lamento de Elias, mas na soberania de Deus. Segundo, e mais importante, Deus revela: no entanto, conservei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se inclinaram a Baal. Essa é a frase que muda tudo. Deus não estava trabalhando apenas com Elias. Ele estava trabalhando à frente de Elias, preservando uma multidão silenciosa de fiéis que o profeta, em sua depressão, não conseguia enxergar. A sensação de solidão absoluta era uma ilusão.
O coração de Elias se acalma definitivamente quando ele entende que não está sozinho. A sua identidade não era o único que sobrou, mas um dos 7.000 que Deus estava guardando. A paz vem quando trocamos a lente distorcida do nosso desespero pela lente clara da realidade de Deus. A missão não acabou. Ela apenas não era mais para ser carregada sozinho. A paz no olho do furacão. A história de Elias nos mostra como encontrar paz após o colapso. Mas e quando a tempestade ainda está rugindo ao nosso redor, sem nenhum sinal de que vai passar? Para isso, vamos para o outro extremo da Bíblia, a prisão em Roma. O apóstolo Paulo, preso por causa do Evangelho, acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia, aguardando um julgamento que poderia terminar com sua morte. O cenário não poderia ser mais sombrio. A dificuldade não era uma lembrança, era a sua realidade constante. E é desse lugar de extrema limitação que Paulo escreve uma das cartas mais radiantes e cheias de alegria de toda a história, a Carta aos Filipenses. Como é possível? A chave está no que ele diz. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. A palavra grega para aprendi aqui implica um processo, uma lição conquistada na prática. Paulo não nasceu com essa paz. Ele a desenvolveu passando por necessidades e por abundâncias. Ele treinou seu coração. E qual era o segredo? A conexão com uma fonte de força que é independente das circunstâncias. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa não é uma declaração de autoajuda, é a confissão de uma dependência total. A paz de Paulo não vinha da liberdade, mas da presença de Cristo. Suas correntes não o impediam de pregar. Na verdade, ele diz que suas cadeias haviam servido para o avanço do Evangelho, pois toda a guarda pretoriana já sabia que ele estava ali por causa de Cristo. Ele conseguiu enxergar a mão de Deus dentro do problema, transformando sua prisão em um púlpito. E aí, qual tem sido o seu cárcere? A sua situação que parece não ter saída? Escreve nos comentários uma palavra de gratidão ou um pedido de oração para que possamos nos fortalecer mutuamente na fé. E se este conteúdo está te dando esperança, deixa seu like para que o YouTube entenda que este assunto é importante e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever. Fique com Deus. A mentalidade que desafia as correntes. Como Paulo mantinha essa serenidade inabalável? A carta aos Filipenses revela o manual de operação da sua mente. Ele praticava o que podemos chamar de disciplina do pensamento. Em Filipenses 4:8, ele dá a fórmula. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso não é um mero exercício de pensamento positivo. É uma ordem estratégica e espiritual. Em uma cela escura, rodeado pela violência e imoralidade do sistema prisional romano, a tentação de se afundar em pensamentos de amargura, medo e injustiça era enorme. Mas Paulo escolheu ativamente alimentar sua mente com uma dieta diferente. Ele direcionava seus pensamentos para as promessas verdadeiras de Deus, o que é verdadeiro, para a beleza do caráter de Cristo, o que é nobre e puro, para as lembranças das igrejas que amava, o que é amável. Ele não ignorava a realidade da sua cela. Ele simplesmente se recusava a ser definido por ela. A sua paz era, em grande parte, uma conquista cognitiva. Ele protegeu seu coração controlando os portões de entrada da sua mente. E o resultado? Uma paz que excede todo o entendimento, que não fazia sentido lógico para quem olhava de fora, mas que era a sua mais poderosa realidade interior. Enquanto seus pés estavam presos, sua mente e seu espírito habitavam em uma liberdade que nenhum carcereiro podia tirar.
A oração que troca a ansiedade pela paz. Paulo não apenas tinha paz, ele explicou o mecanismo prático para alcançá-la. Em Filipenses 4, 6, 7 ele escreve: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Este talvez seja o versículo mais prático de toda a Bíblia para acalmar um coração em turbulência. Observe a sequência divina. Primeiro, há um comando: não andem ansiosos. Isso não é uma sugestão, é uma ordem. Mas Deus não para na proibição. Ele imediatamente oferece o substituto. Em tudo, apresentem seus pedidos a Deus. A cura para a ansiedade não é uma tentativa vazia de não se preocupar. É a ação concreta de transferir o peso da preocupação para alguém mais forte. E há um elemento crucial aqui que muitas vezes ignoramos: com ação de graças. Paulo nos ensina a chegar a Deus não apenas com uma lista de desejos, mas com um coração que já é grato pelas promessas e pelas vitórias passadas. A gratidão no meio da crise é um ato de fé poderosíssimo. É declarar que, mesmo sem ver a solução, confiamos no caráter do solucionador. O resultado não é a eliminação mágica do problema, mas a promessa de que a paz de Deus fará a guarda, como um soldado, do nosso coração e da nossa mente. É uma paz que age como uma fortaleza, protegendo nosso interior, independentemente do que aconteça no exterior. O fio de ouro que conecta todas as histórias. Olhando para Elias no deserto e Paulo na prisão, parece que estamos vendo duas histórias completamente diferentes, não é? Um foge, desesperado, outro canta, em paz. Mas existe um fio de ouro, um princípio divino, que conecta as duas narrativas e que é o segredo final para acalmar o seu coração. E esse princípio é a presença na perspectiva. Para Elias, a paz veio quando Deus mudou a sua perspectiva, a partir de uma experiência avassaladora de sua presença. O sussurro suave redefiniu a realidade do profeta, mostrando-lhe que ele não estava sozinho. Para Paulo, a paz era o resultado de uma perspectiva correta que o mantinha consciente da presença de Cristo, mesmo na escuridão da cela. Um recebeu a presença para ganhar a perspectiva. O outro manteve a perspectiva porque se agarrou à presença. O ponto de convergência é este. A verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a presença de uma pessoa, Deus. Tudo o que aprendemos, o cuidado com o básico, a busca pelo silêncio, a disciplina dos pensamentos, a oração com gratidão, são canais que nos reconectam com essa presença. É ela que, uma vez percebida, nos dá a perspectiva correta sobre nossas lutas. O problema deixa de ser um monstro gigantesco que nos domina e se torna uma circunstância que está sob o domínio do nosso Pai. O seu coração se acalma, não quando a tempestade passa, mas quando você descobre que aquele que acalma a tempestade está no barco com você. E este é o convite final para você interagir. Nos comentários eu quero saber qual dessas lições mais falou com o seu coração. Foi o cuidado de Deus no deserto de Elias, a paz sobrenatural de Paulo na prisão, ou a prática da oração com gratidão? Conte para nós sua experiência. E se esta série te abençoou e você não quer perder nenhum outro conteúdo como este, clique no like, ative o sininho e se inscreva no canal. Sua interação ajuda demais a levar esta mensagem adiante. Fique com Deus. A paz que fica, chegamos ao fim da nossa jornada através das vidas de Elias e Paulo. E o que fica? Uma verdade transformadora. Acalmar o coração não é um destino, é uma jornada contínua de reaprendizagem. É um músculo espiritual que se fortalece a cada vez que, no meio do caos, escolhemos nos lembrar de quem Deus é.
Elias nos mostrou que é humano chegar ao seu limite, que é bíblico clamar, dormir e se alimentar, permitindo-se ser cuidado por Deus no mais básico. Ele nos ensina que às vezes a solução não está em mais barulho, mas no sussurro suave que só se ouve no silêncio da nossa rendição. Paulo, por sua vez, nos presenteou com um manual prático. A paz é guardada quando treinamos nossa mente para pensar no que é de Deus, quando trocamos a ansiedade na oração por gratidão e quando descobrimos que a verdadeira liberdade não está na ausência de correntes, mas na presença de Cristo. Acalme seu coração, mesmo quando tudo está difícil, porque a dificuldade não é o fim da história. É apenas o cenário onde a fidelidade de Deus se manifesta de forma mais profunda e bela. A paz que ele oferece não é a ausência da guerra, mas a certeza da sua vitória. E essa certeza ninguém pode tirar de você. Fique com Deus.